A gente esconde coisa da gente. O nosso ego, para ajudar a gente, ele esconde a nossa dor. Quando eu falei que o ego é uma máscara, e para proteger a gente ele esconde a dor, ele esconde a dor da gente. Então você quer trabalhar um tema, você quer se cuidar, mas você está escondendo de você o tema. Entendeu o desafio? Então, porque se fosse só olhar para o emocional e cuidar dele, estava tudo resolvido. Mas por que, que não é assim? Porque são camadas. É como se tivesse uma tristeza numa camada mais profunda. Só que eu me protegi dela. Eu percebo isso em mim. O ego quer proteger a gente. E porque ele quer. A Eliana escreveu: o ego é trapaceiro. O efeito é como se ele estivesse sabotando. Daí a questão de ser trapaceiro. Só que ele quer proteger a gente da dor. Só que essa tentativa de o ego proteger a gente não resolve a dor. Aumenta a dor. Por isso o efeito é negativo. A linha de raciocínio que eu estava até então eu perdi. Me perdi, vou resgatar o raciocínio. Eu estava falando do o ego, então, o ego ou personalidade, ele quer proteger a gente de uma dor. Só que essa tentativa de proteger a dor é feita fugindo da dor. Quanto mais você foge da dor, mais forte é a máscara, é o ego. Só que ele está fazendo isso para se proteger. Ah, pronto, eu lembrei. Só que aí a gente tem experiências em camadas. Então, por exemplo, quando eu comentei que eu trabalhei a ferida da rejeição há 2 semanas, eu olhei para a ferida, veio uma tristeza, eu senti uma liberação. Aí eu pensei, mas eu tenho outro tema ainda para trabalhar. Aí eu fui fazer a mesma coisa, não funcionou. É como se tivesse uma porta aberta. E tem situações, pelo menos falando de mim. Eu percebo assim. Então eu percebo que quando tem, dependendo do incômodo que eu estou sentindo, parece que existe um momento certo, que a porta está aberta para pelo menos para eu me trabalhar. Porque nesse 2 domingos atrás eu trabalhei a rejeição eu mesmo. Mas quando você olha para uma constelação, daí já é a porta aberta. O fato de você representar, você colocar um bonequinho para representar, por exemplo, eu cheguei a fazer uma assim comigo. Eu acho que eu olhei para o incômodo, eu fiz terça. Não, na quarta, terça, acho que foi terça agora. Na terça eu tinha ficado incomodado porque eu fui para uma palestra e a pessoa que estava fazendo a palestra, ela, no meu ponto de vista, era muito emotiva, assim, e eu me senti incomodado. Aí eu fui me trabalhar, mas eu já tinha me incomodado antes em situações assim, que a pessoa que estava conduzindo tinha assim muito emotiva. Eu não sei explicar, porque não é racional, eu só sinto um incômodo e eu fico incomodado quieto e eu saio do ambiente. Aí eu pensei, bom, esse aqui sou eu, aqui é a pessoa emotiva. Aí eu senti que a pessoa emotiva não chegava, ficava flutuando. Isso aqui eu não tinha percebido antes. É como se o meu incômodo com pessoas muito emotivas fazia com que eu afastasse as pessoas emotivas de mim. Faz sentido. Mas eu senti isso aqui, que a pessoa não chegava. Aí eu pensei, deixa eu trazer meu incômodo. Porque é um incômodo físico, eu não sei explicar. Aí eu pensei, deixa eu trazer o incômodo. Tá aqui o incômodo. Ou eu peguei um pequenininho assim, tipo, como se fosse a minha criança que está incomodada porque ela não pôde ser emotiva. A minha criança não pôde ser emotiva na infância porque ela teve que se virar sozinho, crescer rápido, se desenvolver, não tinha com quem contar, então não tinha, não tinha diálogo. Então a criança ficou mais racional cedo. Então, como essa criança emocional não teve espaço, quando alguém é mais emocional, toca na dor de não ter tido acolhimento emocional, ou na infância não ter sentido acolhimento emocional. Quando eu coloquei aqui a dor, o incômodo emocional, e eu olhei para essa relação, aí a pessoa emocional conseguiu chegar perto. Eu achei muito curioso. Ou seja, o que eu senti nesse movimento? Quando eu olho para a minha dor,
A dor de não ter podido ser emocional também, por ter que ser responsável, ou me virar sozinho, ou ter que reprimir o meu eu emocional, porque eu guardei mágoa cedo. Mas depois que eu cuidei aqui, eu senti que podia ter uma conexão. Essa conexão é uma conexão comigo mesmo. E foi isso. Essa foi, ó, eu trabalhei isso na terça tarde, se eu não me engano. É que como eu estava um incômodo ativo, eu senti que estava mais fácil para eu olhar. Ao mesmo tempo, explica melhor e motivas. Pessoas que mostram as emoções intensamente. É que tudo que a gente fala é um referencial a gente mesmo. Então, na palestra, bom, eu me incomodei, independente do. É que em outros momentos, mesmo no exército, também com pessoas muito emotivas, eu lembro que eu já tinha ficado incomodado. Então, era uma dor desde a infância. Quando eu olhei para essa constelação, foi uma forma de perceber a minha dor. É como se eu estivesse cuidando em mim de uma dor que vinha desde a infância. E eu não tinha olhado até então. Então, na verdade, o que foi um incômodo foi um presente da vida. Porque o incômodo me fez olhar para a dor. É isso que eu convido nas aulas, a quem assiste a aula, a considerar. Que o incômodo que você sente numa situação, você pode aproveitar para cuidar de si. Ao invés de evitar contato com ele e fugir, você também pode cuidar da dor. Nesse caso, eu olhei para a dor. Então, não tinha a ver com a pessoa. Não tem nada de errado a pessoa ser muito racional, muito emocional. Não importa. Não é o jeito das pessoas que toca na nossa dor. A nossa dor já existe, a nossa tristeza já existe. Só que ela fica escondida. Quando alguém tem uma maneira de ser que é a dor que você teve que você está escondendo, a maneira de ser da pessoa faz você ver a sua dor. A dor que você não cuidou. Bom, fazer o fechamento da aula, falta 3 minutinhos para fechar. Então a aula foi estagnação, estabilidade, medo e necessidade de segurança. Isso tem a ver com a área da vida 2. Eu numerei as áreas da vida de 1 a 12. E cada área da vida tem as suas necessidades, desafios e objetivos. A questão da estagnação ou da estabilidade está ligada à área da vida 2. Ou seja, a área da vida 2 gosta da estabilidade, busca a segurança. E gosta do dinheiro e a questão do alto valor. São temas da área da vida 2. Quando a gente olhou para o medo e para a tristeza da forma como a gente fez, de olhar para as feridas emocionais, entender que precisa cuidar do medo e da tristeza, esse é o caminho para você desenvolver a área da vida 2. Isso reflete a relação com o dinheiro. Por isso eu falei também do dar e receber. Cuidar de si é o dar para si. A gente precisa desse equilíbrio.